gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra mais um vídeo e eu já vou avisar. Hoje o vídeo vai ser sobre um caso que é a assombração da família Smurf. Se eu falar errado, sinto muito, não sei se é assim que fala o sobrenome deles. Tudo bem. Bom, já como eu disse, já vou avisando que é um assunto sobre coisas sobrenaturais, né? Essas coisas. Talvez então, se você é sensível a esse tipo de assunto, já vai para outro vídeo, entendeu? Mas se você não é e gosta de coisa de terror igual eu, de casos reais, fica aqui que eu sei que vocês vão gostar. Então, antes de eu começar a contar essa história, se inscreva no canal, por favor, que ajuda demais. Então, vamos lá pro vídeo. Bom, gente, esse caso foi um caso que eu fui pesquisar, porque na verdade eu acabei descobrindo que ele é um caso que fez parte da vida do casal Warren, que é da Ed e Lorraine Warren, que são pelos casos deles que foram inspirados os filmes de Invocação do Mal, Annabelle, a Freira, porque são filmes que fazem parte todos do caso do casal. Só que, tipo assim, não é um caso deles que eles fizeram exatamente parte. Tipo assim, eles fizeram. Eles participaram desse caso durante uma parte só. Não foi como os filmes Invocação do Mal, que eles participaram do caso inteiro, eles que resolveram, mas eles fizeram parte. Então, como eu disse, eu acabei descobrindo porque eu queria trazer um caso pra vocês sobre que eles fizessem parte, porque eu gosto muito dos casos que eles participam, que eles resolveram. Aliás, eu quero comprar muitos livros deles pra mim ler, porque quem me conhece sabe que eu sei que eu gosto de ler. Mas enfim, gente, como eu falei no outro vídeo que eu fiz sobre o massacre da Serra Elétrica, se eu estiver olhando pra baixo, porque eu estou lendo, porque eu me sinto mais assim pra falar pra vocês. Então, chega de enrolação e vamos realmente começar a contar sobre esse caso. Bom, gente, antes só de eu começar, lembrando que se eu falar, né, sempre, se eu falar algum nome errado, sinto muito, né, algum nome assim, de cidade ou deles mesmo, como eu falei, o sobrenome deles eu acho meio difícil de falar, mas tudo bem. E vocês sabem que se eu estiver olhando pra baixo é por causa que eu estou lendo, mas vamos começar. Bom, o início. A história da assombração da família Smurfs começa em 1973, quando Jack e Janet foram viver em um duplex em West Pittston, Pensilvânia. Isso para fugir das inundações e danos do furacão Agnes. Anteriormente, eles moravam em Wilkes-Barre. Não sei se é assim. Bom, o duplex havia sido comprado pelos pais de Jack, John e Mary. Na época, Jack e Janet tinham duas filhas, Dawn e Heather. Heather, verdade, falei errado. Logo após a mudança, Jack deu à luz aos gêmeos, Shannon e Carrie. Acho que é assim mesmo. Aumentando a família. Aumentou bem, né? Veio dois de uma vez. Os Smurfs eram uma família católica que seguia rigorosamente as crenças religiosas. Era pra eles estar bem, não era pra ter maldição nenhuma, gente. Mas enfim. Os primeiros 8 meses na rua Chase foram muito felizes. Em janeiro de 1974 que os problemas começaram. Foi um ano e meio depois da mudança deles. A atmosfera da casa começou a mudar. A assombração na família, certo dia logo... Travei, gente. Certo dia, logo após acordar, a filha mais velha vê várias pessoas flutuando em torno de seu quarto. Após este episódio, os demais membros da família começaram a sentir um cheiro de fumaça e carne podre, que a gente percebe nos filmes de terror, principalmente os que são, né, baseados em fatos reais, eles sempre frisam que tenham algo, essas coisas de cheiro, né? Foi um relato também de sons de chocalhos e grunhidos de porcos, gemidos e suspiros horripilantes vindos do nada. Portas que se abriam e se fecharam, e luzes que se apagavam e acendiam sozinhas. A televisão era muitas vezes mudada de lugar na sala de estar da família. Geralmente coisas que são, falar assim, normal quando a gente fala sobre assombrações, né? O cão da família, um pastor alemão, foi torturado e espancado várias vezes, sendo inclusive levantado contra as paredes por uma força invisível. Certa noite, após terem tido relações sexuais, Janet teria sido arremessada para fora da cama por uma entidade que habitava a casa.
Em 1985, Janet teria ouvido como alguém que a chamou, mas quando ela se virou, viu que estava sozinha. Me dá medo que isso às vezes acontece, sabe? Não sei se é delay, mas dias depois, uma figura negra na forma humana apareceu na cozinha. A sombra atravessou a parede e apareceu para Mary do lado oposto da parede. Um ventilador de teto caiu a poucos centímetros de Shannon, quase machucando a criança. Quando eles buscaram ajuda. Agora eu vou falar. Desesperados, eles resolveram chamar Ed e Lorraine, agora que eles entram. Para resolver, para saber o que estava acontecendo realmente. Isso teria acontecido no ano de 1986. Após alguns dias de investigação, a dupla paranormal identificou que havia 4 espíritos na casa. 3 deles seriam fracos, mas o quarto, sim, seria uma entidade muito forte demoníaca. Como precisavam de provas para que a igreja autorizasse um exorcismo, eles começaram a instalar fitas de músicas religiosas e orações para atrair o demônio e alegrar sua existência. Um exemplo seria que foi retratado se não me engano, no primeiro filme de Invocação do Mal, que eles fazem isso também para conseguir, ter provas para ter um exorcismo. Como é de se imaginar, a entidade não gostou nem um pouco das provocações e ela balançava espelhos, gavetas, cômodos e gritava: "Bastardos sujos, saiam desta casa." Depois de muitas orações e água benta, o demônio se acalmou e as manifestações pararam temporariamente, infelizmente. Mas cada providência que o casal Warren tomava só fazia a situação piorar. Faz sentido, né? Porque o demônio não quer ir embora. Jack e Janet afirmaram terem sofrido abusos sexuais por parte das entidades que assombravam a casa. Jack teria sido molestado por uma mulher velha de rosto e jovem de corpo. Dias depois, Janet foi abusada sexualmente por uma figura humanoide, ouvindo barulhos de porco que pareciam vir de dentro das paredes do quarto. Por isso que eu disse, gente, o conteúdo é meio sensível, porque eu acho que tem gente que não gosta de ouvir essas coisas. Quando as tentativas dos Smurl, de a Igreja Católica realizar um exorcismo na casa, falharam, os Warren trouxeram o padre McKenna. Ele tinha realizado mais de 50 exorcismos para os Warren. O exorcismo foi realizado, mas mesmo assim as entidades permaneciam agindo no ambiente. É bem, falei, eles não queriam de jeito nenhum sair da casa. Depois de repetidas recusas por parte da igreja para ajudar a família, Jack decidiu aparecer na televisão. Eles foram entrevistados por Richard Bay em um programa local na Filadélfia chamado As Pessoas Estão Falando. Imediatamente depois de voltar para casa, o demônio respondeu, primeiro com a levitação de Janet, que acabou sendo jogada contra a parede. Mais tarde naquela noite, Janet foi estrangulada por forças invisíveis. Eles fizeram contato com o médium Mary Alice Hickman, que examinou a casa. Ele afirmou ter identificado 2 espíritos, uma velha chamada Abigail e um homem chamado Patrick, que havia assassinado sua esposa e seu amante e depois teria sido enforcado por uma multidão. Porém, as assombrações continuavam agindo no local. A família continuava insistindo a um exorcismo oficial realizado pela Igreja Católica. Como a igreja continuava recusando se envolver no caso, a imprensa começou a fazer uma pressão na diocese de Scranton, acho que é isso, para fornecer a ajuda. A diocese cedeu e enviou um padre para a casa da família Smurl. Assim, um exorcismo oficial foi realizado no local. Em dezembro de 1986, no entanto, depois de apenas 3 meses de paz, Jack viu um sinal de forma de tomada na parede. Ele agarrou o terço e rezou, esperando que fosse apenas um incidente isolado, não fora. E daí, os espancamentos começaram de novo na família e os e os cheiros, e as atividades poltergeist violenta. Frustrados,
Frustrados, cansados e sem esperança, a família resolveu se mudar para outra cidade no ano de 1987. Uma coisa que já deviam ter feito, tipo, na primeira manifestação, mas tudo bem. A Igreja Católica realizou outro exorcismo em 1888. 1888 não, gente, desculpa, 1988, o que finalmente parece ter trazido paz à propriedade. A pergunta é, foi tudo verdade? O caso da família tão pouco escapa das críticas dos céticos, né? Membros de Comment for the... Não sei ler isso aqui, gente, vou pôr aqui pra vocês. Bom, que quiseram examinar as provas, se encontram com a negativa dos Warren, que afirmam que as gravações de vídeo e som que havia obtido só seriam vistos pela igreja, e outros que haviam emprestado à imprensa, mas não lembravam exatamente para qual canal de TV. Outros dizem que as filhas adolescentes do casal podiam ter criado os ruídos nas paredes para chamar a atenção como uma brincadeira. Inclusive, seus depoimentos foram tidos como suspeitos, já que nas entrevistas, às vezes, não relatavam o acontecimento da mesma forma. Então, gente, isso daí já é alguma coisa, acho que mais de opinião, porque foi o que eu falei, tem gente que não acredita de jeito nenhum que pode existir demônios, essas coisas, então, tipo assim, de pessoa pra pessoa. Foi como assim no filme da Invocação do Mal, se não me engano, 1 também. Eles retratam que até hoje, tipo assim, cada um acredita no que quer. Tem pessoas que acreditam que aconteceu e que não aconteceu. Eu sou o tipo de pessoa que acredita que aconteceu sim. Eu só acho, eu falei, meio furada deles terem demorado muito pra chamar ajuda. E eu falei, por mim, tipo, acontecer a primeira coisa, eu já me mudo de casa. Mas, gente, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu falei, peço desculpa por ficar olhando pra baixo e por às vezes travar, porque, né, é isso, gente, é isso. Vocês sabem, quem me conhece sabe que eu falo tudo, tem às vezes que eu travo, meu cérebro buga, mas enfim, gente, eu espero que vocês tenham gostado, e como eu já falei no vídeo que eu fiz sobre o serial killer que originou o Leatherface pra fazer o filme, né, pra ser o vilão dos filmes do Massacre da Serra Elétrica. Eu espero que vocês gostem desse conteúdo, tipo de coisa de terror, casos de verdade que aconteceram. Porque eu falei, é uma coisa que eu gosto muito de falar, então eu espero que vocês gostem pra mim continuar fazendo. Foi isso, gente. Se inscrevam no canal, por favor, pra me ajudar. Compartilhem com os amigos e falem pra se inscreverem também e ativar o sininho pra vocês não perderem os meus vídeos novos. E me sigam aqui nas minhas redes sociais que vão estar na descrição. Até o próximo vídeo. Beijo!